Eu fiquei apavorada com o procedimento que andam fazendo por aí. Algumas pessoas estão perdendo de fato o bom senso, fazendo de tudo para ficar no padrão de beleza ideal. Para ter o olho claro, presta atenção, tem gente indo para fora do país para fazer uma operação de mudança de cor dos olhos. Essa operação é proibida aqui no Brasil, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Só para você ter uma ideia, eu falei que tem muita gente indo, porque dentre 1000 cirurgias realizadas lá no Panamá, porque as pessoas vão para o Panamá para fazer essa cirurgia, 8% foram realizadas em pacientes brasileiros. E eu acho que esse assunto serve como alerta e a gente precisa entender um pouquinho os riscos dessa cirurgia e por que ela é proibida aqui no Brasil, tá? Aliás, eu gosto muito de pensar que aquilo que é proibido tem motivo e não é proibido à toa para as pessoas decidirem se fazem ou não. É proibido por nosso bem. O Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Associação Pan-Americana de Oftalmologia, também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa e da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa dos Estados Unidos, está aqui e vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Prazer em recebê-lo e poder falar desse assunto que é tão importante, né? Vamos sentar ali um pouquinho para a gente tentar entender um pouco mais sobre essa cirurgia. Eu ontem pesquisei bastante, fiquei realmente assustada com a coragem, né? Porque as pessoas se submetem a um procedimento tão invasivo e tão perigoso. Exatamente, Cláudia, você colocou muito bem. Um procedimento tão invasivo e tão perigoso, né? O globo ocular, ele tem estruturas muito nobres, tem células nobres. Só para você ter uma noção, a córnea, que é o transparente do olho, na frente do colorido do olho da íris, ela nasce com umas células e nós morremos com essas células. E essas células que nos ajudam a ter essa transparência da córnea, a córnea é como se fosse a nossa janela até da alma. E é importante a transparência. Se você causa traumas e aumento de tensão ocular, de pressão intraocular, você vai perder essas células e você vai perder a sua córnea e vai ter as complicações. Pode ficar cego mesmo, perder totalmente a visão, né? Nós tivemos casos eu vi 2 casos dessa cirurgia que realmente ficaram cegos. E é uma grande pena. A gente tem aqui, o doutor trouxe uma maquete de um olho para a gente entender como essa cirurgia é feita. A gente também tem algumas imagens que a gente conseguiu da internet que ilustram esse procedimento, para que você possa entender em casa do que é que a gente está falando. Então, a gente já está vendo ali, olha, a imagem da córnea, e aí o doutor pode explicar melhor. A íris. Aí nós temos um corte sagital do globo ocular, que mostra a córnea em vermelho, e aí nós estamos vendo o colorido do olho, a íris. A incisão está sendo feita ali e entra dobrado, como se fosse um carpete que vai acarpetar a íris e ser colocado ali. Mas nós não podemos nos esquecer que a íris tem movimentos, ou seja, quando nós estamos num ambiente escuro, a menina do olho dilata, quando nós estamos num ambiente mais claro, a menina do olho fica menor. E com esse movimento, o que está causando? A íris está raspando naquela estrutura artificial que foi justaposta a ela, que foi colocado ali nos 360 graus da câmara anterior. Esse traumatismo pode causar uma dispersão pigmentar, pode levar a um aumento da pressão intraocular. E também, a hora que esse implante se abre no olho, que ele entra dobradinho, ele pode raspar a córnea e levar à perda das células endoteliais, que são aquelas células que são vitais, porque nós nascemos e morremos com elas. E a falta dela é que leva a problemas. Nós vimos relatos de casos de pessoas que talvez não tenham tido a perda das células endoteliais, mas estão usando o colírio para controlar a pressão intraocular por toda a vida. Nós não sabemos até quando essas pessoas que ainda não tiveram complicações vão suportar isso e quando vão ter. E quando a gente fala em pressão intraocular é o fator de risco número 1 para o desenvolvimento do glaucoma. E o que você perdeu de campo visual, o que você perdeu de visão no glaucoma, você não recupera.
Eu falei ainda na abertura do programa que eu acredito mesmo que aquilo que é proibido não é proibido à toa, não é como... Tem gente que acha que, por exemplo, as regras, as leis de trânsito são sugestões. Não é sugestão. É proibido porque faz mal, é proibido porque pode te levar à cegueira. Então, eu acho que você tem que desconfiar, sim, se de repente você ouve de algum médico que o que aconteceu com a paciente X foi uma fatalidade e ficar atento a uma regra do Conselho de Medicina que proíbe esse tipo de cirurgia aqui no Brasil, né? Cláudia, no nosso país, a liberação de procedimentos é algo muito sério. A Agência Nacional, a Anvisa e mesmo o Conselho Federal de Medicina, nós temos muitos procedimentos que, às vezes, a gente já estão aprovados lá fora e a gente até demora um pouco mais por termos critérios para cuidar da saúde dos nossos pacientes. Esse procedimento foi liberado em 1 ou 2 países e que talvez esses critérios não sejam como no nosso país ou mesmo na Europa, onde não é aprovado, ou até nos Estados Unidos. Então, causa-nos estranheza isso, de um país ter facultado essa aprovação, talvez não por critérios tão rígidos, e que a porcentagem de pessoas que estão tendo perda de visão esteja sendo tão grande, tão efetiva. E a minha intenção aqui é realmente alertar a população toda, porque eu acho que às vezes foge, por mais que a mídia divulgue, às vezes você não ouviu falar e é claro que, eu acho que é papel do paciente, confia no seu médico, mas saiba que não pode ser feita no Brasil, é proibido e tem motivos sérios para isso, não é verdade? E já tem uma evolução dessa tecnologia, para você ver como a vaidade traz. Já tem na Califórnia um doutor que está fazendo com laser, como se fosse, sabe aquela maquininha de alta pressão que limpa as pedras, né? Com laser, ele faz um jato e ele despigmenta e todo mundo fica com o olho azul. Mas também esse procedimento, mesmo sendo a laser, está trazendo complicações muito semelhantes a essa no tocante à pressão intraocular. Porque o globo ocular, ele não tem, vamos chamar assim, uma maneira, um ralo para descartar esse pigmento que você está tirando da íris e colocando sabe lá onde. Bom, muito oportuno o doutor ter comentado sobre essa nova técnica, porque a gente também acaba podendo cair numa armadilha de um doutor que fala, não, aquilo que aconteceu era com uma técnica antiga, ultrapassada, a minha técnica é mais moderna. Então, que fique bem claro que não existe técnica moderna, eficiente e segura para nenhum paciente, tá certo? Exato, Cláudia. Agora, eu continuo com o doutor Leôncio, a gente está falando um pouquinho sobre os olhos, na verdade, porque a gente já falou que a cirurgia para mudança da cor dos olhos é um crime, não é para ninguém fazer, tá certo? E agora a gente abre um espaço, doutor, para que o público tire dúvidas, né? Eu já tenho uma primeira dúvida. Quando a pessoa faz uma cirurgia como a que a gente falou ainda há pouco, as células, elas ficam comprometidas de alguma forma, mas isso é o que a gente também conhece como glaucoma ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, essa cirurgia, ela induz a um glaucoma totalmente distinto dos outros glaucomas. Foi um olho que sofreu uma inclusão, um trauma, quer ele cirúrgico ou pelo próprio material que foi implantado. Então, é distinto dos outros glaucomas. Os glaucomas se dividem basicamente em 2, existem vários, mas os principais são 2. Que é um glaucoma agudo, que é uma câmara anterior rasa, às vezes uma catarata muito avançada, pode diminuir os espaços intraoculares e levar a um glaucoma agudo. A pessoa está assistindo a televisão e a menina do olho dilata e aumenta a pressão. E o glaucoma crônico simples, que no decorrer da vida vai aumentando a pressão intraocular, que leva ao glaucoma, onde vai aparecer restrição do campo visual, lesão do nervo óptico e o fator de risco número 1 desse glaucoma crônico de ângulo aberto é a pressão intraocular. Por isso, no glaucoma, a prevenção é muito importante. Ok. A Andréia de Almeida mandou uma pergunta também. Ela diz, boa tarde, me chamo Andréia de Almeida, sou de Guarapari e tenho uma dúvida. Eu vi em uma reportagem sobre a coloração da parte branca dos olhos. Eles injetam um líquido colorido e a parte branca fica colorida. Quais são os riscos? Na reportagem eles disseram que não tiveram nenhum problema até hoje. Hoje nós estamos falando aí de coisas que eu não sou muito afeito. Isso é uma tatuagem do branco do olho.
você acaba inserindo uma tinta nesse espaço que tem músculos que vão fazer a movimentação do globo ocular. Eu acho que isso é uma agressão muito grande ou até uma mutilação. Vimos complicações, sim. E nós não sabemos também como que vai se dar a absorção desse pigmento que está sendo colocado ali no branco do olho, mesmo para o olho ou mesmo para as estruturas anexas, extraoculares. Isso pode causar uma miosite, quer dizer, pode levar a complicações sérias, tóxicas. A Rita de Cássia, ela é de Amparo, São Paulo. Gostaria de saber se as lentes de contato coloridas são prejudiciais para a visão e quais são os cuidados que ela deve ter ao manuseá-las. Lente de contato, para ser adaptada, é ato médico. A lente de contato colorida troca a cor da íris. Geralmente precisa ser bem feita a asepsia, lavar as mãos muito bem antes de tocá-la aos olhos. O recipiente onde você vai guardar a sua lente de contato também tem a higienização necessária e, de preferência, que tenha indicação de um oftalmologista e que essa orientação tenha lhe sido corretamente dada para evitar uma úlcera de córnea, uma infecção que também poderá trazer complicações oculares. Ok. A Dulce Helena, ela tem um filho e aos 28 anos o filho fez a cirurgia para redução de miopia. Isso tem mais ou menos 10 anos. Com o passar dos anos voltou a ter a mesma dificuldade. Qual o procedimento que tem que ser feito agora? Pode-se fazer uma nova correção? A cirurgia foi feita em Goiânia. A cirurgia refrativa, que a gente chama de miopia, astigmatismo e hipermetropia, sofreu um grande approach tecnológico nesses últimos 2 anos. Hoje nós temos uma geração melhor de lasers, nós temos uma avaliação pré-operatória muito bem feita com tomógrafo e topógrafo da córnea, que você vai ver todas as irregularidades. Então, ele deve passar por uma nova avaliação, porque sempre existe a possibilidade de um retoque. O que precisamos ver é se é seguro esse retoque nesse caso. Ok. A Daniela Zerdana, ela é de Itapeva, São Paulo, diz que tem um filho de 5 anos que tem suspeita de síndrome de Best, é isso? Sim. Ela diz que ele precisa fazer um exame chamado retinograma. Oculograma. E ela está perguntando se existe algum lugar aqui em São Paulo onde ela pode realizar esse exame que ela não encontrou. Não, existem vários lugares aqui em São Paulo, inclusive os serviços das universidades devem ter esse exame, tanto eletroretinograma como eletrooculograma. Isso é chamado no capítulo da eletrofisiologia. São exames ligados à neurooftalmologia e essa é uma doença rara, mas que tem um grande comprometimento da visão central e muitas vezes um caráter heredofamiliar. Olha, chegou uma pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado porque se sente muito constrangido. Ele fez essa operação, não sente nenhum sintoma, mas está preocupado. Gostaria de saber o que ele deve fazer e se ele precisa mesmo se manter preocupado com isso. Bom, a grande parte dos pacientes que fizeram essa cirurgia, eles ficam assim constrangidos, né? Eu acho que ele deve procurar um colega oftalmologista, ele deve ter controles semestrais para medir a celularidade da córnea, das células endoteliais da córnea, criar um gráfico se ele está tendo perdas ou não dessas células, umas microscopias especulares muito bem feitas e também controlar muito a pressão intraocular e o aspecto do nervo óptico na fundoscopia ocular. Ok. Bom, tem outras perguntas. A nossa produção vai passar para que depois o senhor possa respondê-las, mas eu já agradeço pela sua presença. Muito obrigada. Eu acho que esse assunto hoje é um assunto que serve como um alerta, antes de mais nada, né? E a lembrança também de que a gente precisa se preocupar com os nossos olhos sempre. E para que fazer tanta agressão a algo que é tão bonito, não é verdade? Exato. Eu acho lindo o olho de qualquer jeito, preto, castanho, verde, azul. É lindo, gente, é perfeito. Então, cuide dele com muito carinho, porque a visão é realmente um dos sentidos, acho que mais especiais que A gente visão tem, né?
é responsável por 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente. Pois é, a gente não pode brincar com ela de jeito nenhum. Dr. Leôncio Queiroz Neto está no site www.drqueiroz, com Z Neto, drqueirozneto.com.br. O telefone é 0 operadora 19 3235 2202. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Estou esperando, ok? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um ótimo dia.